Continuando o nosso assunto sobre se alguém não nascer de novo, sobre reencarnação e diferença para a ressurreição, chegamos aqui os laços da família, até quanto interfere, né, na evolução dos espíritos. Chegamos a uma parte aqui que é a instrução que os espíritos nos passam sobre este assunto. E os espíritos nos dizem que o limite da encarnação, tem limite a encarnação? Aí a resposta é clara: a reencarnação não tem limites definidos. O envoltório que constitui o corpo do espírito diminui com a purificação do espírito. Na Terra, ele é compacto e grosseiro, pesado. Nos graus mais elevados, ele é diáfano, quase fluido, e acaba se confundindo com o perispírito. O perispírito vai se tornando mais etéreo até ser totalmente depurado. Condição dos espíritos classificados como puros espíritos, né? Esses puros espíritos gozam de liberdade para se transportar a toda parte, onde o chamam em missão. O espírito usa um envoltório adequado ao mundo em que vai viver. O próximo parágrafo desse título, Limite da Encarnação, ele entra em perispírito. Então, eu fui lá, mais uma vez, né, no Livro dos Espíritos, para saber quais são as definições de Kardec a respeito disso. De perispírito, de alma, de corpo. Vamos ver as definições de Kardec. Parte 2 do capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Pergunta 134. Kardec pergunta: que é a alma? Resposta do espírito, psicografada por algum médium: um espírito encarnado. A alma é um espírito encarnado. 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. 134B. As almas e os espíritos são a mesma coisa? Resposta: sim. As almas são os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais, temporariamente, revestem um invólucro carnal para se purificar e se esclarecer. Pergunta 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. 135A. De que natureza é esse laço? Então ele responde que é semimaterial, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. E aí veio uma nota do Kardec no meio do texto. O homem é constituído de 3 partes essenciais. Primeira, o corpo, ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro,
O princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve como primeiro envoltório do espírito e une a alma ao corpo. Tais são, no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Pergunta 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo é simples envoltório. Não cessamos de repetir. Eles também se cansam de repetir. Pode existir corpo sem alma? Sim. Entretanto, desde que o corpo cessa de viver, a alma o deixa. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Depois que esta união se estabelece, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma. E esta o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Assim as definições de Kardec a respeito de corpo, alma e perispírito.